Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Zanon. É com alegria e satisfação que nós estamos aqui hoje reunidos para falarmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Vamos procurar nutrir a nossa alma com os seus ensinamentos. Vamos pedir para que Ele nos fortaleça em nossa caminhada, em nossa jornada, e que nesse momento Ele possa nos cobrir com o seu manto de luz, para que possamos ter o entendimento do seu Evangelho. E o ensinamento desta noite, ele faz referência ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. O item 9 e 10, o argueiro e a trave do olho. E nós vamos fazer menção também à questão 903 do Livro dos Espíritos, que versa sobre o mesmo assunto. E o item 9 diz o seguinte: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 3 a 5. Se nós procurarmos no dicionário, nós vamos ficar que argueiro se refere a algo muito pequeno, uma coisa minúscula, como um cisco, uma palha, né? Enquanto que a trave é algo de um tamanho muito maior, como se fosse um tronco, né? Um tronco de uma árvore. E Jesus, nesse instante, ele, como em todas as oportunidades, nos trazendo, né? Procurando nos trazer lições grandiosas. Quando ele faz referência à trave e ao argueiro, ele está se referindo exclusivamente aos nossos erros. Né? Para nós deixarmos de ver os erros do nosso irmão e procurarmos, em primeiro lugar, olhar os nossos erros, que invariavelmente são muito maiores, né, do que os erros que nós às vezes apontamos em nossos semelhantes. E Jesus, ele sempre procura dar essas lições, visando sempre a busca do aprimoramento do nosso comportamento em relação aos nossos semelhantes, que nada mais são do que irmãos de caminhada, irmãos de jornadas, que querem também crescer, como nós queremos, né? E que em conjunto a gente possa buscar esse crescimento, esse aprimoramento, né? Jesus quer que sejamos humildes, quando ele diz isso. Que nós sejamos humildes ao reconhecer os nossos erros. Só que, em razão da nossa pequenez, o que nós fazemos? Nós colocamos o nosso orgulho à nossa frente. Essa chaga, nós colocamos o orgulho a nos atrapalhar. E Kardec, com muita propriedade no Evangelho, ele diz que o orgulho é a catarata que turva a nossa visão. Não permite que nós vejamos a realidade dos nossos passos. Né? Então passamos a ver os nossos irmãos simplesmente como adversários. Né? Nós nos relacionamos a eles com superioridade, e nós vemos exclusivamente os seus defeitos, esquecendo de nós mesmos, das nossas imperfeições e de erros que, como eu disse, às vezes são significativamente superiores ao deles. Né? Então Jesus pede que nós tenhamos a humildade, né? Para reconhecermos os nossos erros e nos igualarmos, né? A todos esses irmãos que estão conosco nessa caminhada. E é o que acontece. Isso nos faz lembrar uma passagem do Chico, né, em suas andanças. Em uma oportunidade ele foi convidado a ir a uma pequena cidade para receber o título de cidadão honorário. E ao chegar lá, todo aquele aparato de autoridades ao recebê-lo, né, dando as boas-vindas e perguntando a ele: Chico, você chegou tão cedo, você não quer conhecer algum local da cidade, algum ponto turístico? Ele falou assim: eu quero. Onde você quer ir? Eu quero ir na cadeia. A pessoa falou: na cadeia? Mas a cidade tem locais tão bonitos a conhecer, você quer ir?
e conhecer a cadeia. Eu falei, eu quero conhecer a cadeia. E levaram ele até lá. E chegando lá também, todo aquele aparato de segurança, abre porta, fecha a porta, entra por aqui, por ali, para que não haja contato, às vezes, com os próprios presos, até que ele chegou no local onde eles estavam lá encarcerados. Aí ele foi conversar e visitar a todos e depois, retornando, chegou ao delegado e perguntou: quanto que nós somos aqui? Olha a pergunta, ele não perguntou quantos encarcerados lá tinha. Ele falou assim: quanto que nós somos aqui? Então Chico, dentro da sua humildade, através dessa pergunta, faz com que a gente desperte, né? Para que realmente a gente veja que todos nós somos iguais, todos nós temos erros por corrigir, todos nós temos que procurar olhar para nós mesmos e vermos que estamos numa jornada onde todos nós somos iguais. E a lição de hoje, ela nos traz algo a pensarmos também de muita importância, que costumeiramente nós falamos a respeito, porém, dificilmente a gente coloca em prática isso, que é a nossa reforma íntima. A nossa reforma, a reforma das nossas atitudes, né? Do nosso interior, do nosso pensar. E aí vem a pergunta: é fácil? Não, não é fácil, é extremamente difícil. E a gente verifica isso, que realmente não é fácil, através das pessoas que Deus coloca para nós conhecermos a sua trajetória e vermos que os seus passos não foram nada fáceis. E um deles que nos vem à memória é de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era um ferrenho perseguidor de cristãos. A partir do momento que ele conhece Jesus, ele se modifica, se transforma totalmente, se tornando um dos maiores divulgadores do seu evangelho de todos os tempos. Paulo foi um exemplo de transformação. E aí por aí a gente vê o quanto é difícil. Sabendo disso, Kardec chega e vai aos espíritos e faz esta pergunta: como é que nós podemos começar a nossa reforma íntima? Então Kardec, os espíritos dizem a ele: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, sabendo do nosso orgulho, das nossas imperfeições, ele fala: mas como que eu devo começar essa busca de eu procurar conhecer as minhas imperfeições? E aí os próprios espíritos, através de Agostinho de Hipona, nosso tão conhecido Santo Agostinho, um dos espíritos que mais contribuíram para a doutrina espírita, ele nos diz, né, que ele, no seu dia a dia, ao terminar a sua jornada diária, ele interrogava a sua própria consciência. E ao fim de cada dia, ele se perguntava se ele faltou com algum dever, se ele não deixou algo por fazer, e se ele foi motivo de queixa de quem quer que seja, em razão das suas atitudes. E com isso, ele ia questionando a sua própria consciência, vendo os seus erros e se transformando. Então, se nós estamos procurando a busca dessa nossa transformação, um caminho é este: procurar interrogar todos os dias a nossa consciência. Procurar saber se nós fizemos alguma coisa contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. E identificarmos isso, nós procurarmos nos corrigir. E sermos vigilantes. Vigilantes porque, às vezes, nós corrigimos determinados erros,
nós relaxamos depois e voltamos a cometê-los novamente. Então nós temos que ser vigilantes com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento, sermos perseverantes e sermos pacientes, porque essas coisas não são fáceis. Nós temos que dar um passo de cada vez para conquistarmos, né, essa nossa transformação, essa nossa busca, né, de mudarmos, né, os nossos comportamentos, né? E quando a gente busca esse caminho, a gente imagina que as coisas talvez elas começam a se modificar, mas nem tanto, porque os problemas do dia a dia nosso, eles vão estar aí. Eles vão estar no nosso dia a dia da mesma forma. Só que aí nós vamos poder enfrentá-los de forma diferente. A gente vai poder ver esses problemas de forma totalmente diferente. E com isso, lá na frente, nós com certeza vamos atingir uns objetivos totalmente diferentes, bem melhores, né? E aí eu separei uma parte de um texto do Espírito Hamed, através da pena de Francisco, do Espírito Santo. Ele nos traz uma mensagem muito interessante a respeito do assunto que nós estamos conversando hoje. Ele diz o seguinte, que o nosso destino está constantemente sob o nosso controle, se nós querermos, né? Ele diz, tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te vitimizes. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta e busque o bem e viverá melhor. Vamos buscar, então, essa transformação, né? Vamos trocar o homem velho pelo homem novo, já basta, né? Vamos buscar novos horizontes, novos objetivos, e em relação aos nossos irmãos, vamos vê-los de forma diferente. Afinal de contas, somos todos iguais. Nós temos as mesmas dificuldades, as mesmas imperfeições, né? Nós buscamos os mesmos ideais, vamos nos respeitar, vamos procurar nos transformar em pessoas mais virtuosas. Sejamos assim como Jesus, vamos procurar ser exemplo, né? Jesus, ele falava e exemplificava, né? Então, quando nós criticarmos alguém, né, vamos procurar essa crítica, vamos procurar o oposto. Se nós vermos o egoísmo, vamos procurar ser caridosos. Se a gente se deparar com o orgulho, vamos ser mais humildes, modestos. Se a avareza bate à nossa porta, vamos ser mais generosos. Se nós somos, às vezes, grosseiros nas nossas atitudes, ásperos, vamos ser mais brandos, mais pacíficos, né? Em vez de a gente procurar atitudes tão pequenas, vamos buscar ações grandiosas, vamos ser amorosos, amigos, vamos ser irmãos, né? Vamos nos precaver para que ninguém chegue para nós e fale a mesma coisa. Você vê o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê a trave no teu próprio olho. Vamos olhar então o nosso semelhante, né, e senti-lo de uma melhor forma. Vamos procurar nos nossos semelhantes o lado bom. Vamos enaltecer o lado bom, né? Vamos fazer como Jesus fazia. Olhar com os olhos do coração. E os espíritos, para poder nos auxiliar, eles dizem, né? A doutrina nos explica o que nós temos que fazer. Que nós temos que ser indulgentes com as imperfeições dos nossos semelhantes e severos com os nossos erros, que não são poucos. E o Evangelho, no capítulo 17, ele diz algo extremamente importante para nós com relação a isso. Eles reconhecem-se o verdadeiro espírita
O verdadeiro cristão, por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, vamos procurar colecionar para nós, na verdade, tesouros que a terra, sabe, que a traça e a ferrugem não corrói. Vamos procurar para nós sempre tesouros de vida eterna. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.